isso está longe de ser brincadeira de criança. Oi, gente! Antes de mais nada, vou lembrar vocês de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e nos seguir no nosso Instagram, @VersoEmProsaLiteratura. Hoje a nossa resenha é sobre um livro emocionante, Do Olhar de uma Criança sobre a Guerra da Síria. O Diário de Miriam, escrito por Miriam e coletado com histórias do repórter de guerra e escritor francês Philippe Laubijoie, conta um pouco sobre a Guerra da Síria, quando esse escritor foi em Alepo, na cidade da Síria, em dezembro de 2016, numa época que essa capital econômica da Síria estava em pleno caos político. A forma com que essa história chegou no Brasil foi curiosa e altamente influenciada por crianças. Foi noticiada a vida da Miriam num jornal Joca, um jornal brasileiro, voltado para o público infantil e jovem. E aí esses leitores mirins se envolveram com a história e mandaram centenas de cartas para a redação desse jornal para saber mais sobre a história da Miriam, entender mais o contexto e pedindo a tradução desse diário. E foi assim que surgiu esse livro aqui no Brasil. O livro é essencialmente o diário dessa criança, datado cronologicamente. Entre os seus 6 e 12 anos, a Miriam foi descrevendo ali a rotina da sua família, o contexto, né, e os acontecimentos ali durante esse momento. Ela vai falando um pouquinho sobre cada coisa. Ela fala sobre a comida, inclusive antes e depois da guerra, antes e durante a guerra, né, a diferença da comida. Ela fala sobre o tempero da mãe, o restaurante preferido dela, e aí a gente vai se envolvendo com a história. Ela vai falando sobre a cidade, a gente imagina as roupas, as cores, o formato da cidade, a música. E aí ela fala abertamente sobre a guerra e até com certa inocência. E ela vai contando dos primeiros tiros, da primeira bomba, dos barulhos, das dificuldades para dormir, da violência mesmo, da guerra. E aí ela vai falando um pouco até sobre o fato de não entender muito bem a guerra. Falava sobre os adultos que às vezes ficavam conversando ali de maneira mais discreta e ela não conseguia entender aquele contexto tão complexo. E aí ela vai falando desses medos, dessa angústia, das limitações que ela tem, por exemplo, com a escola, com a forma de brincar, ela já não consegue, né, ir para a escola da mesma forma, brincar da mesma forma. E aí a gente vai entendendo a falta de recurso, a falta de comida, de água, de energia elétrica. Mas especialmente ela fala sobre a morte, muito de perto. Quando ela tinha 13 anos, ela falou uma frase que eu gostaria de falar com vocês aqui, que me deixou impactada. Sei reconhecer as armas, sei reconhecer as bombas, mas principalmente sei reconhecer a morte. A infância dessa criança, assim como de tantas outras que estavam lá nesse contexto, né, e que ainda estão, foi perdida, foi prejudicada. Seus direitos e o espaço para ser criança, né, não existe nesse contexto. Tem uma parte, dá para ver isso quando ela precisa sair às pressas do apartamento, porque o bairro que ela estava, ela ficou assim, contou muito tempo do livro num bairro que chama Jabal Said. Ela teve que sair às pressas nesse bairro porque estava sendo bombardeado. E aí o que mais lamentou, o que deixou ela mais triste foi o fato dela ter deixado as bonecas, a mala de boneca lá, que ela não sabia quando é que podia ver as bonecas de novo. Eu queria fazer até um parêntese pessoal. Esse livro, eu me sinto muito envolvida com esse livro pela afinidade de cultura. Eu sempre estudei cultura árabe, então, às vezes ela falava sobre os instrumentos de percussão, o berbaque, por exemplo, que é um instrumento que eu tenho em casa, falava sobre a forma como que as pessoas dançavam, ou falava sobre as comidas que eu tenho afinidade, que eu gosto, enfim. Então, esse livro me envolveu de uma forma muito intensa e é um livro muito triste. Talvez seja uma experiência que comprove algumas coisas que a gente fala aqui sempre no Verso em Prosa, de como a literatura envolve, como a literatura te transporta para aquele lugar, porque eu realmente fui transportada para essa cultura. O livro é uma espécie de o Diário de Anne Frank sírio,
E é importante ser lido porque mostra, né, a realidade, que as dificuldades de um cenário de guerra, que é um cenário presente ainda nos dias de hoje. Bom, então para conhecer melhor essa história, inclusive saber um pouquinho mais sobre essa criança, a sua rotina e a família, eu vou pedir para o Eduardo contar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Olá, pessoal. Nós vamos falar então um pouco, retomando aí o que a Flávia já disse, a respeito da questão da infância, né? Que é tão marcante no relato da Miriam. Como já foi sinalizado, ela começa a escrita desse diário aos 6 anos, por incentivo da sua mãe, a fim de marcar certas memórias, certas lembranças, sem saber que atravessaria um período crítico, né, tão dramático que seria esse período de guerra. Uma coisa que eu chamo a atenção para nós, podemos pensar um pouco também, é essa questão do diário. Como é que o diário é um gênero tão íntimo, tão subjetivo. Quando a gente escreve um diário, a gente escreve para nós mesmos, né? Para que a gente possa se reconhecer em um determinado momento, marcando certos fatos, certos acontecimentos, certas lembranças que para nós, naquele momento, eram significativas. E o texto da Miriam, um relato da Miriam, nessa infância, dos 6 anos aos 13 anos, pelo menos 4 espaços, né, 4 elementos são muito significativos. O primeiro deles é o espaço da família. Como é que ela vai entender o seu lugar na relação com seu pai, na sua relação com a sua mãe, na relação com a sua irmã Joelle, né? Na sua relação com seus tios, com seus primos, com seus avós, esse período de saudade, né? Afinal de contas, me parece, pelo relato dela, que é uma família muito unida, que se visita, que conversa muito, e de uma hora para outra, essa presença, essa possibilidade de comunhão entre eles parece ser prejudicada em função do clima de guerra, do clima de tensões ali. Então, a primeira coisa que a gente observa no diário de Miriam é esse espaço da família, como que a família é tão importante, tão significativa para essa criança, e como que ela explora muito essas lembranças familiares marcadas pela questão do conflito, inclusive um dos tios é sequestrado, e como que ela diz que é a primeira vez que ela vê a mãe dela chorando, né? Então, primeiro lugar de marcação de lembranças da família. O segundo espaço, que também é muito significativo nesse relato, é o espaço da cidade. Essa cidade que é Alepo, né? Que é uma cidade tão bonita, uma cidade fascinante para a cultura árabe e que vai ruindo aos poucos, né? Então, a gente vai vendo como é que essa cidade vai se transformando. Esse espaço mágico de tantos cheiros, como a Flávia mesmo já enfatizou, de tantos cheiros, cores, movimentos, sons, e como que essa cidade ela vai se transformando nesse cenário de guerra angustiante. É muito marcante o relato da Miriam, porque ela, por ser uma criança, ela não consegue verbalizar, ela não consegue estruturar de forma muito elaborada os seus sentimentos, mas ela diz, olha, quando acontecia tal coisa, eu senti uma dor no estômago, eu senti uma dor na barriga, né? Essa angústia, esse medo que é traduzido pelo corpo, né? O corpo que diz dessa tensão constante que ela vai sofrendo. Então, essa cidade também é muito emblemática, porque aos 6 anos ela tem uma visão desse espaço e aos poucos ela vai vendo esse mundo, esse lar, né, se desmoronando, se transformando de forma tão trágica. O segundo elemento que eu também chamo a atenção para essa infância, que é marcante na narrativa da Miriam, é o espaço da escola, sua narrativa, porque ela vai dizer assim, olha, a gente não faltou nenhum dia. Então, o espaço escolar para essa família ele é muito importante, porque ele é tomado, inclusive, pela mãe como essa possibilidade de transformação, né? De possibilidade de uma nova história, de um futuro mais feliz. E o terceiro elemento marcante dessa infância da guerra, uma criança que dos seus 6 anos até os seus 13 anos, ela vai ter que se acostumar. Ela vai ter que se acostumar com esse cenário trágico de perdas, né? Inicialmente,
perda da sua liberdade de locomoção. Então, ela ia para a escola a pé, ia andando com os seus pais, ela já não pode ir mais, tem que ir de carro, tem que ir de ônibus, né? Depois, ela podia brincar livremente, já não pode mais. E aí esse cenário ele vai se intensificando à medida que agora já são tiros, que agora já são bombas, que agora já são explosões, agora já são edifícios que vão sendo destruídos, né? Ao lado de sua casa. Então, observa como que esse cenário de guerra vai se apresentando para essa criança, né? Que a gente não pode esquecer que é uma menina que dos seus 6 anos até os 13 anos vai estar inserida num cenário catastrófico, né? Um cenário, digamos, quase que escatológico mesmo, de total destruição. E aí uma reflexão para nós seria como é que isso afeta a vida de uma pessoa. Ela nunca mais vai ser a mesma. Então ela teve que amadurecer, ela teve que crescer muito cedo, não apenas elas, mas outras inúmeras outras crianças. Se eu fosse chamar atenção para um aspecto estético, que é muito significativo no âmbito do Diário de Miriam, seria a questão do olhar. O olhar da criança diante daquilo que é a primeira vez. Quando eu fiz a minha graduação, uma professora dizia assim: para que nós possamos ter a experiência literária, a experiência poética, a gente tem que exercitar o olhar de primeira vez, que é o olhar da criança. É o olhar que se depara diante do novo e aquilo que ela diz é a primeira experiência. E a gente observa isso no início do Diário de Miriam. Como que as coisas vão sendo a primeira vez. A primeira vez que ela escuta o tiro, a primeira vez que ela escuta a bomba, a primeira vez que ela para pensar como que aquela cidade é bonita, como que tem tantos cheiros, tantas formas, tantas cores. A primeira vez e como que essa primeira vez ela é registrada, né? A gente consegue ter acesso a essas primeiras vezes, às vezes tão que nos gera uma certa esperança, né? Por causa dessa inocência, mas que também, como já foi dito pela Flávia, nos gera uma certa angústia. Como que uma criança lida com situações tão difíceis como essa. O Diário de Miriam, recomendo a todos vocês a fazerem a leitura, porque ela nos ensina o exercício de nos colocar no lugar. E se fosse com você? Então, pessoal, eu acho que isso é muito importante e eu acho que essa reflexão mais detida sobre a questão da guerra, sobre o papel da educação, eu acho que a Raquel ela vai ser a pessoa mais apropriada para poder também trazer esse lado, né? Trazer essa reflexão para nós. Então, pessoal, como bem destacado pela Flávia e pelo Eduardo, eu vou falar um pouquinho sobre a guerra e a educação. No Diário de Miriam, nós temos o relato de uma guerra e a gente até vai entender um pouquinho mais sobre essa ideia dessa guerra, porque a gente vai ter que entender mais um pouquinho desse contexto histórico, onde tudo começou, lá na Primavera Árabe, que era uma ideia de uma luta por mais liberdade, e aí na Síria começou a ideia desses rebeldes por mais liberdade, só que a gente está vendo que essa guerra deixou de ser uma guerra dos sírios e existem interesses por trás dessa guerra. A gente tem interesse dos Estados Unidos, temos interesse da Rússia, enfim. Mas isso vai ser vídeo especial no Verso em Prosa. Nós vamos ter um convidado especial que vai contar um pouquinho dessa política internacional para que a gente consiga entender melhor o conflito. Diante do livro, é muito interessante porque quando você pensa na guerra, no que é divulgado pela mídia, pelas redes sociais, te passa uma informação. E aí, quando você tem a oportunidade de ler o diário e entender uma pessoa que está vivendo, você começa a abrir seu coração e abrir sua mente para todas aquelas angústias, para todas aquelas questões que aquela família está vivendo, principalmente uma criança. E aí, quando a gente pensa na educação, principalmente nesse livro, eu vejo a educação como a esperança. Diante do caos, aquela luzinha verde é a educação, é a escola.
E aí a gente vê a participação dos pais para, olha só, a realidade é essa, o caos está aí. Mas em momento nenhum eles desanimam, leva a Miriam, a sua irmã, para a escola, tenta levar uma vida um pouco mais adequada. E tem uma passagem do livro, inclusive, que a Miriam, e foi até destacada pelo Eduardo, que a Miriam, ela conta que ela não faltou nenhum dia da aula, mesmo diante de várias circunstâncias que tenderia a ela não ir, porque é perigoso, porque ela não saberia, né, o que poderia acontecer. No livro a gente tem relato de várias escolas que são atingidas por bombas, de várias crianças que morreram na escola, mas ela foi, né? E os pais levavam. E aí ela fala numa passagem que fala assim: recebi o meu boletim, mamãe está muito orgulhosa de mim, pois não perdi nenhum dia de aula ano passado. Ela disse que escola é a nossa maior sorte e que quanto mais a gente for, maior a chance de sucesso na vida. Então a escola é isso. E é uma outra passagem que demonstra a importância da escola no papel para amenizar todas as dores dessa criança é quando eles têm que sair do prédio deles, porque os rebeldes estão invadindo o bairro deles, então eles têm que sair correndo. E aí a mãe dela falou assim: olha, você tem que pegar algumas roupas e algumas coisas. Ela deixa a sua mala de bonecas, como foi destacado pela Flávia, e o que ela leva? A mochila da Hello Kitty com os livros da escola. E isso para mim foi muito significativo, porque a esperança dela era o quê? A escola. Então ela não ia deixar os livros para trás, ela fez um combinado com as bonecas, depois eu as vejo e fiquem bem, mas eu levo comigo a minha esperança. E aí trazer essas questões é muito importante. Claro que diante dos conflitos armados, a gente tem, ano passado, nós tivemos uma aplicação da Declaração das Escolas Seguras. Em conflito armado, o que a gente vai ter? Nessa declaração, ela traz 6 diretrizes sobre como adequar a questão do conflito armado. A gente sabe que existe o conflito armado, mas a gente não vai tentar atingir a escola, a gente vai preservar a escola ou universidades. Eu vou deixar aqui embaixo o link para que todo mundo possa consultar essas 6 diretrizes de preservação da educação, porque mostra, né, o cuidado que a gente tem que ter, a preocupação que a gente tem que ter. Não é porque, né, a gente está diante de uma guerra que a gente não vai preocupar, né, com a educação. Enfim, são algumas reflexões que a gente pode extrair do livro. É um livro que vale a pena. E aí eu faço quero fazer uma última questão. Nós estamos vivendo esse ano de 2020, um ano de pandemia, onde que as crianças foram afastadas das suas escolas, né? E aí a gente começa a ver a importância, né, no dia a dia, naquela aula que às vezes você fala que saco, ou naquele dever de casa que a gente fala tô cansado, e quando a gente tira isso da gente, a gente começa a dar mais valor. E o quanto que isso é importante para a nossa formação. Enfim, são algumas questões que a gente não poderia deixar de tratar. E agora a Bárbara ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a participação desses terceiros no conflito, às vezes para ajudar, para amenizar, ou às vezes até em vez de ajudar, a gente, diante do diário, a gente entende, tem uma nova visão. Não é mesmo, Bárbara? Como a Raquel já mencionou, esse mês a gente vai ter uma análise de ciência política, de política internacional relativa a esse conflito. Então, eu vou falar aqui basicamente sobre o olhar da Miriam em relação às pessoas que não eram propriamente da Síria, pessoas que não eram ligadas ao governo sírio, mas que estiveram envolvidas no seu cotidiano, que ajudaram, de alguma forma, a amenizar os horrores da guerra. Nesse sentido, um lugar que era refúgio para Miriam, sua família e várias outras famílias era o lar dos Maristas Azuis.
uma organização que prestava auxílio aos jovens sírios. Esse auxílio se tornou auxílio material, auxílio emocional. Eles abriram as portas para que as famílias se abrigassem lá durante o período em que os bombardeios se intensificaram. E então essa organização, os Maristas Azuis, que era coordenada pelo irmão Jorge, acabou ajudando bastante várias famílias a se manterem unidas, firmes e esperançosas no contexto da guerra. É interessante perceber que, apesar de uma formação cristã, a família da Miriam era uma família cristã, nós percebemos que as portas elas são abertas para todos, independentemente de denominação religiosa, o que no conflito de complexidade como esse chama muita atenção e é muito importante. O irmão Jorge, ele atrai as crianças que o respeitam bastante. Ele é fonte também de respeito, de informações para os adultos. É uma figura bastante importante no contexto da história, ao longo do tempo em que a Miriam relata a sua experiência de vida. É interessante ainda que o irmão Jorge, ele fala mal da ONU, porque durante todo o livro, a ONU só é mencionada por volta de 2 anos após o início da guerra. A ONU é mencionada uma vez. E naquela oportunidade em que a Miriam e seus familiares estavam no lar dos maristas, a Miriam ouve o irmão Jorge falando: onde estavam vocês ontem, quando 150 famílias estavam desabrigadas? Vocês realmente não se importam. Então, a percepção que nós temos na leitura é de ausência, um silêncio em relação à ONU. A ausência da ONU é sentida a partir da ausência de menções quanto à atuação da ONU e outros organismos de promoção e proteção de direitos humanos. Exceto a ONU, a única organização que é mencionada é uma organização francesa, uma organização humanitária, que leva as crianças ao cinema, quando o conflito já estava bastante avançado. Bom, além da ONU e dessa organização humanitária francesa, nós podemos perceber que a família da Miriam tem notícias a respeito da intervenção russa na guerra. E por quê? Porque nos raros momentos em que era possível usufruir da energia elétrica, o pai da Miriam, ele assistia bastante televisão, assistia muito noticiário. E essa notícia tinha relevância para os sírios. O governo sírio era auxiliado pelo governo russo. E, além disso, eu destacaria também algumas breves menções à atuação do Estado Islâmico, que é citado como um movimento, um grupo que também adere à guerra e adere de forma bastante violenta. É claro que eu estou trazendo um discurso a partir de olhar de uma menina que sofreu bastante com aquela guerra. Eu acho que a narrativa dela nos deixa também com aquele embrulho no estômago que o Eduardo nos falou. Às vezes nos tira um pouco da nossa zona de conforto como leitores. Mas, como a Raquel também mencionou, Flávia e Eduardo, é um livro muito bacana que vale a pena ser lido. E então, esse foi o nosso Verso em Prosa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se já leram o livro, se tem alguma questão que gostariam que nós abordássemos lá na frente, nos vídeos de análise conjunta das obras do mês. Nosso abraço a todos e nossa gratidão. Até mais.